Olá, bem-vindo ao Leidos e Depressão. Eu sou o Lenart Eu sou o Nox. e hoje a gente vai falar sobre o livro Sword of Destiny, ou A Espada do Destino, do The Witcher, né? Então, para começar, ô Nox, fala pra gente a cronologia. Tá. Então eu fiz um vídeo aqui. Que, na verdade, ele tem muito spoiler, né? Então só dá pra assistir se você já leu todos os livros. Eu vou deixar ele aqui que eu explico um pouco melhor, mas basicamente esse livro ele foi. Tá. Então, basicamente esse livro ele foi lançado depois de um livro anterior que continha outros contos, né? Incluindo um conto sobre a mãe do Geralt, que era chamado de. Acho que era Wisdom mesmo o nome do livro. Wisdom, que quer dizer The Witcher. E traduzindo pro inglês, né? Que é o mais conhecido pelo mundo. Aí o Wisdom seria polonês. Você nem só tô falando certo isso. Mas então. Na verdade, primeiro foi lançado esse livro, né? Se chamava Wisdom. Depois foi lançado esse, que é a Espada do Destino, que a gente vai falar hoje. Só que aí depois, aquele livro anterior, ele foi. Não sei como é que fala, né? Ele foi extinto. Tipo, ele parou de ser publicado. E foi publicado outro livro, depois da Espada do Destino, que continha todos os contos do primeiro livro, né? Menos o conto sobre a mãe do Geralt. Que na verdade virou outro livro aí. Parece que é Tempo de Tempestade, alguma coisa assim. Que se não me engano vai ser lançado no Brasil, né? Não sei. Estavam planejando. Que é sobre o conto da mãe do Geralt. E também estão querendo lançar outro. E também o autor do livro ele tá já produzindo um oitavo livro pra franquia. Ele até postou no Twitter, parece. Não era só sete? Mas ele tá fazendo outro. Parece esse livro que ele tá fazendo é um tipo de spin-off mesmo, né? Ele vai se passar entre o primeiro e o segundo livro. Que foi ali um momento em que o Geralt e a Yennefer tiveram uma briga feia. E entrou a Triss no meio. Esse livro, na verdade, ele é o segundo na cronologia. Mas ele foi publicado primeiro que o primeiro livro. O primeiro livro atualmente, né? Que é O Último Desejo. Então é isso aí. Então, vou começar falando desse livro, aí a gente vai falando sobre cada conto, né? Então, a respeito dos contos, aqui vai a ordem cronológica deles. O primeiro é O Limite do Possível. O segundo, Um Fragmento de Gelo. O terceiro conto é O Fogo Eterno. O quarto conto, Um Pequeno Sacrifício. E o quinto conto, A Espada do Destino. O sexto conto é Algo Mais. Então, esse vídeo aqui vai ter spoilers, né? Então a gente vai falar sobre o que a gente curtiu em cada conto e tal. E a gente vai falar um pouco aqui sobre o que a gente gostou. Então, como eu disse, vai ter spoilers. Então, se você está vendo esse vídeo, entende-se que você já leu os livros, tá? Então, beleza. Vou começar então falando do primeiro conto, né, cara? O primeiro conto que é O Limite do Possível, né? Que tem justamente esse nome porque o Geralt fala, né, em um momento conversando lá com três gralhas, né, que embora exista muita magia, umas coisas muito loucas acontecendo, existe um limite, né, para toda magia e para toda essa maluquice que existe nesse mundo, né, cara? Inclusive, em todos os contos dos livros, né? O título do. Eles falam. O título de cada conto ele se repete muito. A palavra se repete muito na história. Não sei se tu percebeu. Limite do possível. Essa frase. Tipo, eles falam várias vezes a mesma. Em todo título de conto. Talvez seja assim que ele escolha, não sei. O título, né? Foi a palavra que mais se repetiu. Ele usa esse termo, né? Limite do possível, de várias formas diferentes. Tipo, não é só com significado, né? Primeiro ele tava falando de lendas. Acho que foi a primeira vez que apareceu o termo, né? Que ele tava falando das lendas, que toda lenda tem um fundo de verdade, né? Aí ele tava falando que, sei lá, tem pessoas que têm uma fé que acreditam que tudo é possível, mas na verdade não é, né? Aí, sei lá, o que o Jared até fala, alguma coisa sobre ele ser estéreo, né? Aí fica todo mundo assim calado, fica um climão. Ele tava falando, acho que ele tava falando sobre propagação de mutante, né? Tipo, que não era possível os mutantes se propagarem porque nesse mundo pelo menos, né, que todos eles são estéreis. Nesse caso ele estava se referindo aos mutantes, os feiticeiros, né? Feiticeiros não. Nesse caso ele estava se referindo aos bruxos, né? Que no livro todos eles são estéreis. Uhum. Sim, mas não é porque também os bruxos eles são meio híbrido? Cara, não explica. Na verdade nunca explicou assim muito bem. Mas é como se a magia no corpo de um ser humano normal reagisse como radiação.
Aí, tipo, tem vários efeitos colaterais. Aí a esterilidade é quase que sempre acontece, né? Quase sempre. Tem uma parte mais à frente nos livros que fala que existem feiticeiras que conseguem ter filhos. Que por acaso elas não, o órgão reprodutor delas não foi afetado. Mas é muito raro. Tipo a mãe do Geralt, né? É. Que é uma feiticeira e teve Mas ele. eu acredito. É. Mas parece que ela era elfa, né? Não era humana mesmo. Então, não cheguei nessa parte, eu só vi que naquele conto lá que ela fala dela, que a gente vai falar um pouco mais ainda pra frente, né? Mas daí, nesse conto aí, apareceu três Grales e também as Zefeniras, como é que é o nome das mulheres lá? Os Zerricânias. Zerricanes, isso, aparece as Zerricanes É. também. Mas eram só mulheres selvagens mesmo. Guerreiras. É. Elas são mulheres selvagens. E isso é explicado mais sobre essas Zerricanes depois, em outros livros, ou não? Acho que não, elas nunca mais apareceram. Ah, porque... Nem o Borf. Borf, que é o Três Grales. É. Parece que aparece uma filha dele no jogo. Só que eu não joguei o segundo jogo. Sim, entendi. Então ele só aparece nesse livro É. mesmo, então. Ah, sim. Tá bom. Tem muitos personagens que só aparecem num conto e nunca mais aparecem de novo. Entendi. É meio Naruto, né? O Naruto aparece um personagem e depois nunca mais volta. Uhum. Uhum. É. Mas no livro, quando vira romance, é um pouco diferente, né? Tipo, as histórias já são mais conectadas. Sim. Nesse primeiro conto também, o Geralt continua tocando, que é um negócio que fica percorrendo o livro todo, né? Que é a questão da marginalização, né? Dos bruxos e tal. Eu acho Uhum. legal isso, eu acho interessante, cara. Isso dá mais profundidade à história, né? Desde o primeiro É. livro já tem isso e ele continua nesse livro também. É, o livro. É. O livro todo ele sofre preconceito, assim, por ser bruxo. Eu acho que eu até falei isso, né, numa análise que a gente fez, acho que a gente vai repostar, inclusive, aqui, que é sobre o primeiro livro, né? Que é o Último Aham. Desejo. Eu não lembro se eu falei sobre isso, né? Que os bruxos ali são muito marginalizados mesmo, eles são tratados como vagabundos. Mesmo eles ajudando bastante a população, né? Matando os bichos lá. As pessoas são bem ingrávidas. Inclusive os feiticeiros eles são mais bem tratados, né? Eles têm posições sociais mais, assim, elevadas do que os bruxos. Só que eles também sofrem preconceito, né? A maioria dos feiticeiros. Sim, você até vê que no começo desse livro, eu não sei se tem um pouco a ver com isso também, mas no começo lá o Geralt ele tá. Eu tô falando Geralt e Geralt, eu tô mudando minha pronúncia, mas enfim. É. No começo do livro. Eu falo mais Geralt. Fala mais Geralt, né? Eu sei lá, vou mudando aqui, sei lá. É. No começo do livro ele já tá lá fazendo um serviço lá pro prefeito, pros cidadãos lá, tá todo mundo lá em volta, né? E na menor. Os caras, quando já tem oportunidade, já querem roubar a égua dele, né? E querem roubar as paradas dele, né? Tipo, não tem o menor Uhum. respeito pelo cara, né, velho? E já com os feiticeiros é um pouco diferente, né? Eles são sempre assim respeitosos, né? Tipo, a senhora Yennefer, sei lá. Tipo, eles sempre tratam com respeito. Sim, porque eles têm até medo, né, cara? É porque os feiticeiros Uhum. parecem que são. Aparentemente são mais poderosos, né? E eles também têm essa fama de serem meio traiçoeiros. Os Witchers, eles são mais como o Geralt, ele, por exemplo, ele é guiado pela. Como é que chama o bagulho lá? Código de conduta. O ideal dele, como é que é? Ah, o código, isso. Como ele tem o código, eu acho que as pessoas meio que não têm medo porque sabe que ele não vai fazer nada contra o humano, né? Acho que isso podia influenciar também, né? Então, nesse conto, tu já falei do dragão, né? Que na verdade. Tá, ele aparece no início como uma pessoa normal, né? Que é o Borf. Aí ninguém sabia que ele era um dragão. Uhum. Aí tipo, tinha toda essa caravana que tava indo atrás do dragão, né? E eu acho que esse é um dos meus contos favoritos do livro. Eu achei bem legal a parte que eles estão todos presos ali na. Eu acho que foram os rachadores que prenderam eles, né? Na carroça. Sim. Aí tem uma parte, parece que o seio da Yennefer fica à mostra, né? Aí o Jaskier fica olhando, Ah, sim, é verdade. aí ela fica com É uma raiva. cena engraçada. Tem um monte de anão também, né? Ela fica gritando. É. É verdade. Aí eu achei bem legal que nessa parte mostra que a Yennefer é bastante poderosa, né? Tipo, ela consegue fazer um feitiço com a perna. Uhum. Que pelo contexto, ela nunca tinha feito isso antes, né? Pra salvar o pessoal É lá. verdade, tem uns detalhes interessantes aí que você falou disso, né? Os bruxos, eles só conseguem fazer a magia deles com a mão solta, né? Por isso que eles prendem a mão daquele outro feiticeiro lá, que eu esqueci o nome, que é meio velho. Eles prendem a mão dele Uhum. pra ele não ter tempo de fazer o feitiço. Então, é legal isso. Mas tem uma coisa que eu acho
Eu não sei se você vai concordar comigo, mas, por exemplo, a Yennefer ela tem aquele poder de transformar as pessoas em sapo, né? Uhum. Eu achei super caído isso. Onde que ela... Eu não lembro disso. Nesse conto mesmo que ela faz isso. Tem um momento lá que ela, sei lá, que ela tá fazendo, ela pega e transforma uns caras em sapo. Aí ele transforma uns malucos lá em sapo mesmo, realmente. Então, é aquele negócio, né, de meio que misturar, parece uns contos dos irmãos Grimms, que eu nunca li, mas eu tenho uma ideia de como é que funciona, né? Que é tipo, você mistura aquele negócio de sopro infantil com umas coisas adultas, né, cara? Isso acaba com qualquer luta, cara. Não importa quão forte seja o cara. Se você tem o poder de transformar ele em sapo, acabou. Sabe? Eu acho que vira um negócio meio apelativo. Mas realmente, mas assim, um feiticeiro contra um ser humano, ela pode fazer qualquer coisa. Mas agora, tem umas lutas mais pra frente que ela foi espancada. Porque era outro feiticeiro, mais forte. Aí não tem muita coisa que ela possa fazer. Ela tem que lançar menos feitiço de ataque. Segundo conto agora. É um fragmento de gelo. O Nox, ele é um PhD em The Witcher, tá? Então, quando eu tiver minhas dúvidas, eu pergunto pra ele. Que no começo desse conto, primeiro o Geralt, ele tá no meio do lixo lá, destruindo uma criatura lá, batendo uma criatura, né? Aí depois ele vai, termina o serviço dele, ele vai encontrar a Yennefer lá no quarto e tal. E daí ela conta aquela história pra ele, né? Sobre uma rainha que vive no gelo, né? Você pode explicar melhor sobre esse conto aí pra gente? Tá, eu acho que esse conto, ele é um dos mais, assim, metafóricos do livro, né? Tipo, tem que meio que interpretar algumas coisas pra entender do que eles estão falando. Mas o conto é basicamente sobre o que a Yennefer sente pelo Geralt e pelo Strad, né? Stride, não sei como é que é pronunciar o nome dele. Que era um feiticeiro que ela conheceu já há algum tempo atrás, né? E ele, junto com ele, ela tava tentando realizar esse sonho dela de ter um filho. E parece que eles estavam próximos, sei lá, eles estavam fazendo um experimento. E eu acho que basicamente esse conto ele mostra como é complexo o relacionamento entre a Yennefer e o Geralt, né? Parece que, por um lado, ela tem esse sonho de ter um filho, né? E por outro, ela ama o Geralt. Aí, inclusive, ela até faz, parece que esses duas águias negras, né? Parece que uma representa o Geralt e outro o Strad. E no final ela acaba escolhendo um, né? Eu acho que, eu não lembro direito, mas acho que ela escolheu o Geralt, né? Tipo, pela história. No conto eu não sei, mas pela história ela escolheu o Geralt. O resto da história. Inclusive esse conto da Rainha da Neve, ela tá falando dela mesma, na verdade. Ela tá falando que ela percorre o mundo e as pessoas se apaixonam por ela, mas sei lá, tem alguma coisa relacionada com magia, né? E também fala sobre ela não poder se abrir realmente para as pessoas, porque se ela fizer isso, vão ver como ela é realmente, né? E ela não quer isso, ela não quer ficar vulnerável pra ninguém, né? Aí, inclusive, eu acho que é nesse conto que o Geralt vê como é que a Yennefer era antes de ser feiticeira, né? Isso é explicado, acho que um pouco mais pra frente, mas aqui já tem esse pedacinho, né? Explicado. Porque ela... Eu não sei se eu falei isso no outro vídeo, né? Mas as feiticeiras, assim, na cidade de humanos, elas acabam sofrendo, como eu falei, né? A magia é tipo uma radiação, então a maioria delas nasce com alguns defeitos físicos. Aí eles são corrigidos como se fossem plásticas mágicas que elas fazem nas escolas de magia. Aí o Geralt acaba vendo ela como ela era realmente antes. Né? Tem esse negócio que eu nunca entendi bem direito. Por que eles não poderiam ficar juntos, né? Eu nunca entendi muito bem o porquê disso. Cara, eu acho que a Yennefer, ela coloca muita dificuldade por causa desse sonho dela, né? Tipo, ela já é estéril, se ela ficar com o Geralt, que também é estéril, ela não tem chance nenhuma de engravidar, né? Eu acho que esse é o principal motivo dela. Claro, fora uma outra feiticeira aí que se meteu no meio. Acho que tu já tá lendo outro livro, né? Não, eu não comecei ainda a ler o outro. Tava lendo outros livros aí. Ah, tá. Surgem outros problemas aí por o relacionamento deles. Na verdade, isso aconteceu entre o primeiro e o segundo livro, né? Mas ainda não foi explicado. Depois tu vai ver aí. Eu não sei se foi falado isso, mas ele traiu a Yennefer no meio desses dois livros. É por isso que ela tá com tanta raiva dele. Eu lembro que ela fala disso, em outro conto que ela fala assim que ele sumiu do nada. Isso que é louco, ó, porque ela fala que um dia foi o Geralt que sumiu do nada, né, cara? Ele pega e simplesmente vai sem falar nada e isso deixou ela muito puta. E eu não entendi bem isso, né? Quer dizer, então em algum momento ela queria ficar com o Geralt, mas daí ele pegou e foi embora e daí ele que não quis, sabe? É isso que eu não entendi, sabe, cara? Eu acho que isso vai ser explicado melhor nesse livro que ele tá fazendo agora, o autor, né? Porque, inclusive, no resto do livro isso não foi explicado muito bem. Mas se dá a entender que,
Enfim, depois dá pra entender melhor, né? Nos próximos livros. Eu não vou dar spoiler aqui. Mas vai acontecer algumas coisas aí no meio dos dois livros, né? Os dois estavam morando juntos. É o que dá pra entender nesse livro, né? Eles estavam quase casados em Aedirn, que é onde a Yennefer tem uma casa, né? Onde ela mora. Mas aí parece que eles tiveram uma briga feia e aconteceu algumas coisas aí, né? Aí o Geralt acabou indo embora. Sim. Aí desde essa briga aí e desse acontecimento, que tu vai ver no próximo livro, eu acho. O relacionamento deles ficou assim, né? Tipo, eles ficam indo e voltando. Só se pegando e vão embora. E pegando outras pessoas no meio. Eu acho que eles são bem parecidos e eu acho que talvez seja por isso que eles gostem um do outro, né? A Yennefer parece que pega bem mais que o Geralt, cara. Nessa coisa. É que o Geralt, por exemplo, ele não ficou com a Little Eye. Ele tava muito pensando na Yennefer que ele não conseguiu ficar com a Little Eye lá. Que é aquela garota. Como é que é a tradução em português do nome? É a Olhuda, né? É Chama ela de olhuda, Olhuda. né? Estranho porque a Little Eye é a olho pequeno. Não sei. Essa é tipo uma ironia. Ah, tá. Então tá certo. Porque ela tem olhos grandes e azuis. Né? É engraçado isso, cara. Mas sabe o que é engraçado também? Porque no livro, eu li em inglês, né? E o Jaskier, sabe como é que ele é chamado em inglês? Dandelion, que a tradução é dente de leão. Eu não entendo por que isso. Não chamo ele de Jaskier em nenhum momento, é só dente de leão. Então, é meio louco esse bagulho. E o Três Gralhas é Three Jack Downs. Vamos para o quarto... Peraí, o terceiro conto, na verdade, né? Ah, esse conto eu achei legal, cara. Que é o conto do Fogo Doppler. Eterno. Isso. É. Conto do Doppler, cara. Eu achei legal esse conto. Bem daorinha. Aquele bagulho. Eu não lembro muito dele. Como assim? Você não lembra do conto? Acho que, Tá, eu sei então- que ele fala um pouco de fanatismo religioso, né? Porque tem essa coisa do fogo eterno Também. que protege a cidade. Mas eu não lembro direito. E nesse, eu não sei, eu acho que sabe por que você não lembra? Porque você não gosta de economia, né? Não muito. Então, nesse daí é um conto mais voltado pra economia, que é um negócio que eu acho legal, né, cara? Mas basicamente é o seguinte, ó. Nesse conto tinha um anãozinho lá, eu não lembro o nome dele agora, é um anãozinho que parece que tem um cabelo vermelho, uma coisa assim. E esse anãozinho, é o Yarpen? Não Então, sei. aí tava. Eu sei lá, mas tava esse anãozinho lá em algum lugar e de repente ele é atacado. Ele é atacado, ele fica desmaiado e tal. Os amigos dele parece que fogem, uma coisa assim. E daí esse Doppler, ele pega e se transforma nele, né? E daí começa a fingir que é ele. O que esse Doppler faz? Ele vai pra cidade, compra um monte de coisas e daí vai... porque assim, quando ele se transforma no cara, ele adquire os conhecimentos dessa pessoa, o jeito dessa pessoa, tudo, né? Ele copia tudo. Então daí ele começa a agir como esse anãozinho. E ele começa a comprar um monte de coisa. E ele começa a lucrar incrivelmente, né, cara? E tem um negócio bem simples de economia que é o seguinte. Ele compra... Por exemplo, tem um reino lá, né? Aí tem um reino, e nesse reino... os reis, eles querem que as pessoas que trabalham com eles vistam... Eu não lembro se é vermelho ou azul. Vamos supor que é vermelho, tá? Aí eles pegam e todo mundo no castelo compra vermelho. Só que esse anãozinho, ele percebeu que esse grupo que usava vermelho, ele ia ser derrubado do poder. Então o que ele fez? Ele começou a ir lá com uma seda azul. E daí quando esses malucos caiu do poder, entrou outro que só usava azul, ele começou a vender, ele lucrou bastante, entendeu? Então fala bastante de economia, assim, de mercado, de como é que funciona a inflação lá no mundo deles, todo esse tipo de coisa. E é um negócio que eu achei bem legal, né? E ele também fala sobre o Doppler e, mais uma vez, ele fala sobre aquela relação de que o humano, assim, ó, quando o humano ele aceita algumas pessoas para viver entre eles, né? O Doppler, na característica real dele, eles não aceitariam, porque ele é uma criatura gosmenta, verde, toda deformada, né? Agora, o ser humano ele aceita que os elfos vivam entre eles, assim, porque os elfos são mais parecidos com os humanos e tal. E também é falado isso, e não só nesse conto, mas em outros contos, né, em como o ser humano ele vem tomando tudo de todas as outras espécies e tudo que é aquilo que é muito diferente do ser humano ele quer exterminar, ele não quer que se junte a ele só deixa que aquelas só quem sobrevive é quem se junta ao ser humano e que se parece um pouco com o ser humano, né? Então é uma parada bem crítica nesse sentido, cara. É verdade. Eu lembrei agora desse conto. Parece que esse Doppler ele aparece depois também. Aí ele vira meio que um aliado, né,
do Geralt. Ele também aparece nos jogos. Eu só não lembro o nome dele. É Dudu. Ele aparece de novo. Ele é um personagem importante. Ele aparece de novo no livro, em outros livros. Ele também aparece nos jogos. Acho que é no The Witcher 3. Eu achei que ia acabar feio aquele conto, sabe? Eu achei que ele ia acabar com um final meio melancólico, assim. Porque no final esse maluco fala tudo isso, né? E parecia assim que ia acabar ruim o negócio. Mas aí no final acabou com uma festona, todo mundo se juntando e depois todo mundo foi pro bordel, parece. Foi um negócio meio maluco, assim. Sim, então o quarto conto é da Little Eye. Esse aí foi bem legal, cara. Esse daí começa com o Geralt e o Jaskier, né? Eles estão bem ferrados, né? Estão com fome, estão no relento. Porque o Geralt, ele, como diz, né? Por causa do código de honra dele, ele pega e ele tenta escolher alguns serviços com base no que é certo e o que é errado, né? E também tem um maluco que contrata ele pra tentar engatar um romance dele com a sereia, pra tentar ajeitar as coisas, né? Eu nem entendo como é que esses romances começou, né, cara? Porque os dois não conseguem nem falar a mesma língua, mas enfim. Aí ele pega e chama o Geralt como um tradutor, e daí o Geralt faz todo o trabalho, mas dá certo. E a culpa não é do Geralt, né? E o cara não paga ele, né, velho? Esse cara é um filho da puta, velho. E isso me irrita no Geralt também, né, cara? Tipo, em algum momento, quando o cara enche o saco, ele devia pegar e arrebentar o cara no meio, né? Mas não, ele é muito. Ele é muito controlado, né, cara? E também outra coisa que eu achei legal nesse conto é que apareceu a Little Eye, né? E daí ela já começou, ela gostou do Geralt na hora, né, cara? Na hora que ela viu ele, ela já sentiu alguma coisa. Mas daí o Geralt, em algum momento também eu tava me perguntando isso. Ela tá se aproximando do Geralt porque ela realmente gostou do Geralt ou ela tá querendo informações para compor uma canção, alguma coisa do tipo, né? Em algum momento você não sabe o que tá acontecendo, né? Mas depois você vê que ela gosta do Geralt lá e quer ajudar ele. E aí o Geralt pega e é isso que eu falo, cara. Ele tá tão pensando na Yen nesse conto que ele não consegue se aproximar dessa garota, sabe? E realmente tomar alguma atitude com ela. Que eu achar legal, cara, se ele ficasse com ela. Porque eu achei ela uma personagem legal, sabe? Se não me engano, eles ficaram juntos, não foi? Não, eles só ficam juntos no colchão, cada um olhando pra parede, mas nada acontece realmente. Ele até pensa que se ela quisesse simplesmente ter uma noite com ele poderia fazer isso, mas não acontece nada. Eu achei um conto legal, né? Ele foi basicamente só sobre ter essa parte da sereia, né? Mas ele foi basicamente só sobre a Olhuda, que é essa Dave. E no final ele tem um final meio triste, né? Os dois não ficam juntos. E ela acaba morrendo de varíola, né? Eu acho interessante isso, Bem né? triste. Que às vezes o autor ele apresenta alguns personagens num único capítulo e já mata eles no final. Tipo, ele dá. Ou o personagem morre no final, ele dá meio que um prólogo de como o personagem vai morrer, né? No futuro. Tipo, ele não morreu naquele conto, mas ele fala como ele morreu antes, né? Aí é que ele fala que ela morreu, 4 anos depois, né? De varíola. Uma Sim. epidemia em Wizard. E quem carregou ela foi o Jaskier, né? No colo e enterrou ela. Tipo, ele tirou ela de uma pilha, ela já tava pegando fogo, né? Aí ele enterrou ela. É um negócio bem triste, né, cara? Ainda mais você vê assim. Eu achei que. Sei lá. Mas eu achei bonito no final isso, sabe? O Geralt ele também tinha dado aquele presente pra ela, lembra? Uma pérola incrível lá. E ela guardou todos esses anos, né? O negócio como presente lá, cara. Então no final pegou e ela morreu realmente. E não encontrou mais o Geralt. E ela continuou, de certa forma, amando ele, né? Achei bem bonito mesmo. Então, daí nesse quinto conto, o Geralt ele tá olhando assim, tem um monte de gente espalhada, de gente morta no chão, com um monte de flechas, né? Mortos por flechas. E ele tem a visão desse garotinho assim, com o olho perfurado por uma flecha. Ele acha bem triste, né? E ele até fala, cara, é isso que é interessante também pra gente sempre ter uma ideia de como é que o ser humano ele é o filho da mãe nesse conto. Na verdade, o legal é o seguinte, ninguém é totalmente bonzinho. Tanto os druidas ele tem a sua parte culpada como o ser humano, né? Mas nesse caso ele fala o seguinte, que antigamente os druidas eles poderiam dar
dois avisos antes de atirar a flecha. Mas hoje em dia, eles atacam primeiro, porque eles sabem o quanto o ser humano pode ser perverso, né? Aí o Geralt, ele começa a falar aquela língua lá, né? Eu não sei se é uma língua realmente criada, tipo o Klingon do Senhor dos Anéis, né? Mas ele começa a falar naquela língua dos druidas lá e aparecem aquela Ah, sim. garota. Você não é das Dríades? É as Que vivem na dríades, né? As floresta? dríades, isso. É. Tem diferença Ah, druida pra sim, agora eu dríade? Ou lembrei. druida é o masculino e dríade é o feminino? Porque eu lembro que são só mulheres, né, nos dríades. Não, Dríades são só mulheres, né? Ah, sim. São coisas diferentes, né? Na mitologia. Eu nem sei se faz parte do mesmo folclore, mas eu acho que não. Uhum. É que naquela lá também são só mulheres na floresta lá. Eu achei bem legal a descrição também dos lugares, né? Eles são totalmente a favor da floresta e então eles não quebram as árvores para fazer a casa deles. As árvores, elas são torcidas de uma maneira totalmente natural lá que não machuca as árvores e as casas deles são nas árvores. Então eu imagino, isso que é legal, cara. Você tá lendo um livro, você imagina todo esse cenário e eu pensei, uau, velho, isso deve ser muito legal. E como ia ser legal ver isso também na série, né, cara? Ver todo esse lar dos druidas assim. Eu achei bem bacana todo o cenário que ele apresentou, assim, a Uhum. mitologia. Aí ele vai falando das plantas também. É. Eu acho que se o cara conhece planta mesmo, se é um cara que tem algum conhecimento de, sei lá, de química básica lá, que fala, estuda o reino das plantas, esse negócio, aí o cara fica viajando, porque ele fala muito, né, sobre plantas e todo esse tipo de coisa. E é nesse conto que ele encontra a Ciri, né, cara? Eu já gostei da Ciri, assim, do começo, assim. Eu achei ela um personagem muito legal, né? Ela fica fungando lá e ela é muito Uhum. engraçada. Sobre a Ciri, você já gostou dela no começo ou você já achou uma personagem meio irritante? Na verdade, eu joguei o The Witcher 3 antes de ler qualquer livro, né? Então eu já conhecia a Ciri e eu já gostava dela. Então eu só fiquei mais curioso pra saber como ela era quando era criança, né? E eu gostei dela também. Ela é toda assim, sei lá, toda. Como é que fala? Toda prepotente, né? Pra uma criança. Acho legal isso nela. Ela tem personalidade forte. E até fala, né, que como ela chegou tão longe, né, dentro da floresta, porque ela não tinha proteção nenhuma, né, cara? E ela foi muito por esse sentido, né? Ela tem meio Uhum. que esse sentido, ou na verdade seria talvez a mão do destino carregando ela, né? Então, meio que ela tem essa intuição de Uhum. por onde ir, para onde ir, né? Bem legal isso, né, cara? Esse basicamente o tema do livro inteiro, né? Principalmente desse conto, que é sobre a existência do destino, né? Se ele realmente existe, se as pessoas são predestinadas a alguma coisa. Aí eu acho bem legal a parte que o Geralt ele parece que tem uma epifania na floresta, né? Sim. Que ele vê uma mulher ensanguentada, um espectro de uma mulher ensanguentada. Aí fala pra ela aquela frase da espada do destino, né? Que a espada do destino tem dois gumes, aí um delas é você e o outro. Aí ela pergunta, né, o que é o outro lado? Aí ele fica basicamente o resto do livro pra responder essa pergunta, né? Aí primeiro ele fala que a predestinação não existe, que a única coisa que nós somos destinados é a morte, né? Aí então ele fala que o outro lado da espada seria a morte. Só que parece que depois no final ele muda de ideia, né? No conto algo mais. Mas é até estranho, né? Você até tinha falado isso, né? Que você falava que, embora ele falasse que era contra o destino, ele agia através daquele negócio da surpresa lá. Como é que é o nome? A lei da surpresa. A lei da surpresa, né? Que ele fala Hum. que isso, cara, por isso que é interessante ler o primeiro livro, né? Porque isso aparece lá no primeiro livro, quando ele fala da lei da surpresa pra Calante lá, que ele fala que ele irá buscar alguma coisa que não sei o que, que ela não esperava, né? Um negócio É, assim. é, é. Eu não Ele. lembro. Assim que ele chegar em casa, ele tem que devolver pra ele uma surpresa que ele não esperava, né? Tipo, ele faz tipo um contrato. Isso aí acontece depois com o Yurga, né? Isso acontece com o Yurga Uhum. depois. Mas a questão maior é o seguinte, o Geralt ele fala que ele não acredita em destino, que ele acha que a gente que toma as decisões, mas ele continua fazendo a lei da surpresa, né? Talvez seja uma forma, cara, dele testar pra ver se realmente existe um destino, né? Podia ser, né, cara? Essa parte ela é muito aberta em interpretação, né? Inclusive tem. Eu acho que eu falei, né? Que eu tô num grupo de The Witcher. Aí as pessoas ficam falando sobre isso, né? Se ele não acreditava em destino. E isso era só uma lenda. Ele fala nesse livro que era só uma lenda, né? Esse negócio da lei da surpresa. Na verdade, nenhum bruxo nunca foi escolhido assim.
mas ele continuava fazendo isso. Aí a própria Calanth pergunta, né, se isso era uma espécie de brincadeira com a surpresa. Ele fala que sim, parece que ele concorda, né? Parece que ele estava brincando com o destino, alguma coisa assim. Ele tava brincando, então, no caso. É, É, interessante isso. Aí, depois, nesse conto do druida, depois que ele entra na floresta lá, você fala que ele tem essa visão, é que depois que ele toma aquela bebida que a druida oferece, né? Em princípio, as druidas querem transformar a Ciri numa druida também, né? Aí ela dá aquela bebida pra ela, mas não funciona na Ciri. E aí o Geralt, ele acha que foi uma tipo assim, uma atuação da mulher. Ela nunca quis transformar a Ciri realmente numa criança e depois ela decidiu que a garota devia ir com o Geralt. Mas na verdade não, o líquido era real. Tanto é que quando ele toma, é legal assim como é que o autor descreve a cena, né? Que ele sente como se o mundo caísse nas costas dele e tudo começa a rodopiar. Eu achei muito legal a descrição, assim, que você consegue entrar bem podemos dizer, na trip que o Geralt acabou viajando, né, cara? E aí o cara, nossa, dá, ele vê tudo. Muito louco. dá bem pra imaginar, né? Como é que Uhum. isso vai ser na série, se é que vai ter. Eu acho que sim, né? Não iam tirar isso da série. Então por esse conto no final como é que, deixa eu ver como é que acaba mesmo. Ele vai embora, né? No final ele vai embora e abandona a Ciri lá em Sintra, né? Sim, ele deixa a Ciri em cinza com aquele maluco lá, negando o destino, né? E no final ele ouve ela chamando ele, falando: Eu sou seu destino, você não pode desistir de mim. E ele vai falando que não tem destino. Eu achei também uma cena bem triste, né? A garota queria muito ficar com ele e eu achei que ela devia ficar com ele também. Então, achei bem triste o final desse conto. Falando: Caraca, não, mas. Pô, eles têm que ficar junto, né? Então. Depois eles ficam. Mas eu acho que ia dar algum problema pra ele, né? Se ele levasse a Ciri, porque a Calanth ainda tava viva. Tipo, o Sintra ainda tava de pé, né? Provavelmente iam atrás dela. Poderiam até matar o Geralt. Nesse ponto né? Porque meio que seria sequestro, né? Ah, é. Até lembrei que nesse conto ele faz uma ligação muito interessante, porque desde o começo do conto, quando o Geralt ele vê a Ciri, ele sempre fica repetindo: Eu já não vi você em algum lugar? Eu fico pensando, e eu fiquei, ué. E ele fala mais duas, três vezes. E você só entende isso depois no outro conto, quando é explicado que o Geralt, quando ele fez aquela lei da surpresa lá pra Calante, depois de uns anos ele foi ver. Ele foi atrás, né? Só que daí ele acabou indo de mãos abanando. Mas em algum momento ele tinha visto a Ciri. Por isso que ele se lembrava dela no conto dos Druidas, né, cara? Então achei bem legal esse link, assim. Eu gosto de um roteiro bem amarradinho, assim. Eu não sei se. É porque logo que. Teoricamente ele teria que voltar lá pra pegar ela, né? De volta. Mas aí logo que ele viu ela, parece que ele não quis. Eu não sei se é porque realmente ele não, não fazia isso, né? Ele não usava a lei da surpresa pra levar crianças pra se tornarem bruxos, né? Ou se é porque a Ciri era uma menina, né? É, Porque não existia até então bruxa. Eram só bruxos. sim. Eu acho que aí a gente já tá falando do conto 6 algo mais, né? Que é verdade, você tem esse negócio aí que eu achei bem estranho esse negócio, porque é o seguinte, ele vai lá disposto a levar a criança, aí depois ele chega lá, eu achei que ele ficou meio com medo, né, da Calante, né, cara? Porque ela é uma mulher muito sinistra, assim, né? Ela dá umas ordens assim e o cara tem que ficar meio esperto com ela, né? Mas é realmente bem complicado, né? E ele fala que ele também não acreditava que a Siri estava no meio das crianças, né? Mas na verdade estava, né? Então isso é meio estranho também. Aí depois nesse conto ele pega e salva a vida de um cara, né? Aí depois ele faz a lei da surpresa com esse cara, né? Fala: Você vai me dar aquilo que você não esperava encontrar na sua casa. E daí quando ele chega lá, a Siri tá vivendo lá porque Sintra foi destruída, não é? Aham. E dá a entender que. E dá a entender que isso poderia ser consequência do que ele fez, eu não sei, mas. Né, ele meio que se sente culpado, né? Porque ele pensou que a Ciri tinha morrido. Mas na verdade já tinha uma guerra acontecendo, né, por trás. Hum, Então parece que era meio inevitável que Sintra acabaria sim, sendo atacada, né? Na verdade, assim, só pelo contexto que o livro sim, tá até esse livro, né? Só pelo contexto que foi explicado até esse livro, a gente não entendia, assim, uma relação entre o ataque de Nilfgaard e a Sintra, né? Mas depois dá pra entender melhor. Tem uma ligação aí sim. do
Como é que é o nome dele? Do Imperador com esse ataque aí. Mas tem alguma coisa também referenciada no conto das druidas, né? Que a druida fala pro Geralt lá que o rei, o Geralt ele foi como mensageiro ao serviço do rei, né? O rei queria uma parte da floresta e daí ele dizia que ele ia proteger as druidas se as druidas não se metessem no caminho, deixassem ele fazer as paradas lá. E nisso é falado também de que tem ali uma disputa acontecendo entre esse rei que mandou o Geralt e outras pessoas lá acontecendo. Então é referenciado de alguma forma. Mas eu ainda fiquei meio perdido quando apareceu lá, quando o Jaskier aparece no último conto algo mais, vai falando, pô, mas aconteceu isso e tal, e tem uma guerra acontecendo. E daí, então, eu achei meio estranho, mas depois eu fiz essa ligação e daí fez sentido pra mim. Mas só que o ataque de Sintra não tem nada a ver com aquela disputa de terra, né? Entre as druidas na floresta de Brooklyn e o rei lá. Eu nem lembro qual era o rei, mas era outra coisa, né? Lá da floresta das Dríades era um caso isolado, né? Era outra coisa. Era um rei lá que tava querendo pegar uma terra, né? Porque parece que tinha um problema histórico lá, que tinha um limite lá de Brooklyn, que na verdade elas estavam... Tinha o limite do reino dele, né? Que na verdade era pra ser maior. E as Dríades não estavam deixando o povo passar por uma parte que legalmente era do rei, né? Aí as Dríades falavam que aquilo sempre foi parte da floresta e elas não iam abrir mão daquilo, né? Aí já o caso de Sintra é outra coisa, né? Já é do Imperador de Nilfgaard, que tá conquistando o mundo todo. Que é o maluco que o Jaskier fala que chega queimando, destruindo todo o bagulho, né, cara? É. Me pareceu tipo um negócio meio guerra mundial. Uhum. Inclusive ele tem um final bem, assim, esquisito. Tu vai ver no último livro. No último? Eu quase que gritei de ódio, por causa da conclusão dessa história. Por favor, não dá spoiler. Agora eu fiquei curioso, hein? Agora eu fiquei curioso. Uau. Então, esse conto, ele tem meio que uma conclusão do conto anterior, né? Que o Geralt estava nessa dúvida sobre o destino, a existência do destino ou não. E no final, ele ficou com essa frase na cabeça, né? Da espada do destino. Aí ele fala que o destino... Como que ele fala mesmo? Sim. Parece que no final ele acaba acreditando no destino, né? Porque, por causa de tantas coisas que aconteceram entre ele e a Ciri, né? Tipo, ele sempre acabava vendo ela de novo. Aí no final... a família dela acaba sendo exterminada, né? O reino dela. E ele meio que acha que ele tem alguma coisa relacionada a isso, né? Porque ele tava negando o destino. Eu acho que naquela própria visão dele, né, que ele teve, né? Aquela epifania. Parece que o Spectre alertou ele que brincar com o destino era perigoso. Acho que a própria Calanthe falou isso, né? Aí eu acho que ele meio que se culpou por isso. E no final ele fala, né? Que só o destino não é suficiente. É necessário algo mais. Aí no caso dele, esse algo mais era a Ciri, né? Aí os dois acabam ficando juntos. Daí todo mundo ficou feliz. É. Aí, então, daí só pra... uma dúvida que eu tenho. Então daí o livro Sangue dos Elfos, ele parte dessa parte e vai pra frente, né? Do Geralt encontrando a Ciri e daí uma história. Uhum. Daí ele vai levar ela pra Kaer Morhen. Então ele vai treinar ela na arte das bruxarias lá, pra ela se tornar uma bruxa. Uma Witcher. Ela vai ser... Ela só não vai passar pelas mutações, né? Mas ela é como se fosse a primeira e única bruxa que já existiu. Porque só eram homens antes, né? Muito ansioso para ver isso. Eu acho que era isso então por esse vídeo, né, Nox? Então quando a gente terminar de ler o livro Sangue dos Elfos, a ideia é que também a gente faça um vídeo mais completo assim, igual esse, comentando o que a gente achou mais interessante no livro também. Então, se você tá vendo esse vídeo aqui, gostou do conteúdo, achou legal, dá o seu like, se inscreve, beleza? Que vai ter mais vídeos legais assim. Então é isso por esse vídeo. Falou-se! Falou! Até a próxima, pessoal.